Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume, é simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir. Voluntariado. Você já ouviu falar nessa palavra? E você sabia que tem cada vez mais empresários levando o voluntariado como missão? E quem será que vai falar sobre voluntariado nesta cadeira aqui no programa Voz em Cena? Roda a vinheta que você vai ficar sabendo na sequência. É isso. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Voz em Cena. E aqui você sabe, nós sempre tratamos os assuntos mais variados para que você tenha uma gama de pensamentos, uma gama de reflexão e, acima de tudo, consiga compartilhar as ideias com pessoas realmente relevantes e que vão te trazer conhecimentos em várias áreas da sua vida. Tá vendo só? Para você que é empresário, para você que é empreendedor, este é o espaço ideal para você cuidar do seu brand, expor a sua marca e falar cada vez mais para uma audiência qualificada. E qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje tem muito a ver com empatia, o assunto de hoje tem muito a ver com abnegação e, acima de tudo, com amor ao próximo. É por isso que eu trago uma pessoa muito especial, um amigo que entende de pessoas, José Mauro Magalhães. Seja bem-vindo ao programa Voz em Cena, Zé Mauro. Carlos, muito obrigado pela oportunidade que você está me dando. Obrigado por estar aqui e poder falar um pouco do que a gente tem conhecimento. Muito interessante. Para falar em conhecimento, seu conhecimento, além do lado empresário contábil, você tem muito conhecimento na área de voluntariado, Zé Mauro. E como é que isso começou na tua vida? Na verdade foi assim, o voluntariado, eu sempre falo o seguinte, ele é que nem um bichinho, né? Ele vem e pica você, e aí depois que você é contaminado, aí você vira voluntário em todo quanto é lugar, porque a ideia é ajudar, né? E aí tudo começou, vamos dizer assim, quando eu comecei a participar de Rotary, né? O Rotary foi muito importante na minha vida para mim entender o que é você dar de si antes de pensar em si. Esse é o lema do Rotary. Então você dá de si antes de pensar em si. E a partir dali, então, tive várias passagens no Rotary, comecei como tesoureiro do clube, até chegar à presidência, depois fui tesoureiro da governadoria, e aí junto com isso me surgiu outros lugares que eu fui ser voluntário, né? E um belo dia me apareceu o CRJ, né? O CRJ despertou em mim assim, uma vontade de querer ajudar mais eles, porque na verdade o Rotary é uma instituição internacional e ela já tem o caminho dela formado, ela facilita bem, ela tem nome, ela abre portas para você, então tudo que você quer fazer, você tem ali no Rotary uma oportunidade muito grande. Uhum. E com essa bagagem de Rotary, de conhecimento, das pessoas me conhecerem, tudo, então quer dizer, eu vou nessa onda e consegui entrar no CRJ. O CRJ precisava da gente, precisava que a gente desse um up lá, porque eu não sei se você conhece o CRJ, eu fiz uma pesquisa e eu percebia que a maioria das pessoas não sabe onde é o CRJ. E aí, Zé Mauro, essa questão de você falar assim, porque quando você atuava junto ao Rotary, é uma instituição praticamente conhecida. Uhum. Como é que é ser voluntário numa associação que praticamente as pessoas não conhecem? Como é aquela questão de auferir credibilidade, responsabilidade, autoridade? Como é que funciona isso? É um trabalho mais assim de dedicação mesmo. Você tem que entrar bem dedicado e, na verdade, o que eu fiz? Eu trouxe uma diretoria junto comigo, que são meus amigos, né? São pessoas que estão, como se diz, abraçaram a causa, então eles estão me ajudando muito. E a gente tem que trazer. Então, o primeiro ponto que a gente trouxe para o CRJ, né? Primeira tacada foi assim, CRJ, ninguém conhece quem é CRJ. Todo mundo olha o prédio e pensa que é uma unidade básica de saúde da prefeitura, né? Na verdade, o CRJ é uma instituição sem fins lucrativos, particular, que presta serviço para o SUS.
né? Então, ele não é uma entidade da prefeitura, ele presta serviço para a prefeitura. Então, assim, nosso primeiro passo, vamos fazer ela ser conhecida. Então, o nosso trabalho foi esse, vamos fazer mídia, vamos colocar na boca do povo, vamos falar para quem está sendo atendido aqui dentro quem é o CRJ, porque desde ter lá na parede um símbolo dizendo que onde a pessoa está, não tinha, né, Carlos? Então, a gente teve que fazer esse trabalho, chegamos na instituição, ela estava no vermelho, e a gente teve que trabalhar isso daí. Zé Mauro, uma coisa que a gente estava comentando agora há pouco aqui nos bastidores, geralmente quando se fala voluntário, a pessoa fala assim, tudo bem, eu vou me voluntariar. Não é simplesmente dedicar uma horinha do dia, uma horinha da semana e ali achar que está fazendo alguma coisa e voltar para casa. Conta realmente para o pessoal como é o trabalho de responsabilidade que o voluntariado sempre requer de quem é voluntário. O voluntário, assim, no meu conceito, eu classifico assim, nós temos 2 voluntários, o voluntário pontual e o voluntário que vem para fazer história. O pontual é aquele, por exemplo, quando a gente tem lá no CRJ mesmo, às vezes a gente vai participar da festa da uva, né, de outros eventos dentro da cidade, então a gente precisa daquela pessoa pontual, que ela vai ali nos ajudar a vender, a organizar, a carregar, a montar. Então, esse é o voluntário pontual, que é muito importante, muito importante. E o outro, que seria o nosso caso, né, o caso da diretoria inteira do CRJ, que são todos voluntários, na verdade, assim, você tem que se dedicar àquela entidade ou aonde você está sendo voluntário. Por quê? Porque o seu trabalho ele vai ser equivalente ao que você faria na sua empresa. Então, por exemplo, eu como empresário contábil tenho a minha empresa. Então, eu tenho que ter todo um trabalho de coordenação, de gestão, de administração. Então, quando você vem, que nem no meu caso, que hoje estou como presidente, então eu estou como se fosse o dono da minha empresa. Então, eu tenho que fazer a mesma gestão. Então, o que acontece? Lá eu tenho que coordenar as pessoas, coordenar o que tem que ser feito, ver onde que você tem que agir ou não. Então é uma dedicação muito grande. Não é 2 horinhas por dia, entende? Não é pontualmente uma vez por mês. Não, você tem que estar ali, você tem que ter conhecimento de causa, você tem que conhecer o que você está trabalhando, o que aquela entidade faz. Você tem que adentrar as leis, porque você tem que trabalhar dentro de leis. Então, não é voluntário, é uma pessoa, assim, vamos dizer, você vai trabalhar com uma pessoa pensando o seguinte, eu não vou ganhar nada, eu não vou receber nada. Como assim? Não é que você não vai receber nada. Você não vai receber nada em bens materiais, você não vai ter um salário, você não vai ter dinheiro, mas você vai ter um valor muito grande, que isso que tem que ser despertado dentro dessa pessoa que quer ser voluntário. Ou seja, ela vai receber de uma outra forma. Ela vai perceber que na vida dela que muita coisa vai vir de uma outra forma e vale a pena. E essa questão de se doar para o outro, o que traz de satisfação para você, Zé Mauro? No caso da pessoa que é voluntária, que ela tem isso dentro dela, traz uma satisfação enorme. É assim, vamos dizer, aquele ditado, né? Não tem preço. Sabe? Traz uma satisfação, porque assim, eu saindo um pouquinho do CRJ, mas contando um pouquinho do Rotary, eu tive um caso lá, que assim, nós conseguimos uma cadeira de roda com uma pessoa, com uma senhora, nós vamos levar na casa dela. As pessoas que participaram, era assim, a gente tinha aquela sensação que a gente não estava entregando uma cadeira de roda, a gente estava entregando um carro zero para a pessoa. Você vê a necessidade da pessoa de ter uma cadeira de roda nova, porque a dela estava velhinha. E assim, para a gente emocionou demais, porque era como se eu chegasse com a chave do carro zero e entregasse na mão dela. É a mesma sensação. Então isso para a gente é gratificante. Para quem gosta de ser voluntário, para quem gosta de fazer o bem para as pessoas, não tem preço. Não tem preço. Uma pergunta bastante interessante também. Em se tratando de gerir uma entidade, a gente tem que gerir, acima de tudo, pessoas. Como é convencer as pessoas para que elas se tornem também voluntárias como você e como o seu grupo, Zé Mauro? É fácil? Essa é a parte mais difícil da história, né? Porque assim, você conseguir trazer para ela
a ideia do que você quer que ela faça, ou que ela represente perante a sociedade, essa é a coisa difícil. Porque se a pessoa não tem isso dentro dela, se ela não tem essa vontade de ajudar, se ela está esperando que você vai motivá-la, é difícil, porque assim, a motivação não parte de mim para a pessoa, parte dela para onde ela quer fazer. Então, se ela tiver motivação, a gente ajuda nessa motivação. A gente está junto, a gente empurra, a gente dá a mão, a gente puxa. Mas se ela não tem, não adianta. É que nem você pegar aquele burrinho empacado que você puxa e ele não quer ir. Ele quer, mas não quer. Você puxa, ele vem, mas não vem. Então, é difícil. Com pessoas é difícil, e a gente, que nem a gente está conversando nos bastidores aqui, a gente sente o seguinte, que até um apelo que eu faço aqui no programa para os jovens, né? Por quê? Porque a gente sente que voluntariado, né, vem assim de uma classe de idade um pouquinho mais acima. Jovens, a gente vê que quase não quer se voluntariar. Não é que não tem, não é isso que eu estou falando. Existem jovens que são voluntários e eles são bem-vindos e fazem bastante coisa. São ponta firme? São ponta firme. Só que assim, na proporção, eles ainda ficam bem para trás. É muito pouco jovem que a gente encontra, e é difícil achar um que está afim mesmo de fazer as coisas. Ele está pensando na vida dele, a gente não condena porque ele está pensando em vencer na vida, né? Então, de repente, ser voluntário fica para um segundo plano. E nessa questão, em se tratando de jovens, eles se engajam mais quando é em algum evento pontual, ou eles geralmente vão lá fazer o horário que um adulto faz? Quando eles se dedicam e querem ser voluntário, não tem com eles não tem assim, é isso, eles não escolhem, eles estão junto com você. Então é assim, é o que eu falei, é o bichinho. Se o bichinho picar, não tem idade. Não tem idade. A pessoa se dedica a tudo. Esse papo de voluntariado muito interessante, a gente volta a conversar com vocês e também com o Zé Mauro Magalhães no segundo bloco. Fique atento às mensagens dos nossos patrocinadores e na sequência a gente volta. Você recebe aluguel e não declara no imposto de renda? Cuidado! Isto é um dos erros mais fáceis da Receita pegar. A Receita Federal cruza informações com imobiliárias através da DIMOB. Se você recebe aluguel, seja do imóvel tradicional ou até por plataformas como Airbnb, esses valores podem aparecer para a Receita. Se o aluguel não estiver na sua declaração, o sistema identifica a diferença automaticamente. Regra simples: recebeu o aluguel, declare tudo. Cada centavo precisa estar no imposto de renda. Esse é um dos principais motivos da malha fina. Empreender não precisa ser sinônimo de dor de cabeça com a burocracia. Na Nexus Hub Contabilidade, nós entregamos a segurança fiscal que o seu CNPJ precisa para crescer em paz. Somos o seu parceiro físico aqui em Jundiaí. A temporada do IR está aberta. Não arrisque patrimônio nem CPF. Declare com a Nexus. Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples. Programa Voz em Cena, do jeito que você precisa ouvir e ver. E com certeza você deve estar se perguntando aí do outro lado, como é que você, Carlos, consegue fazer perguntas de todos os segmentos para todas as pessoas? Isso é através de técnicas de oratória. E se você quiser conhecer cada vez mais as minhas técnicas de oratória, de falar em público, com uma desenvoltura em qualquer segmento e em qualquer setor e conversar com qualquer pessoa, é só entrar em contato comigo, que eu tenho certeza que o curso Falar em Público, Oratória Sem Segredos, vai transformar a sua necessidade em potencialidade. Voltando no nosso assunto aqui de voluntário, quem quiser ser voluntário, Zé Mauro, quais os critérios que ela tem que seguir para não se decepcionar? Na verdade, para ser voluntário, os critérios que ela tem que seguir é o seguinte: não precisa ter, como se diz, uma qualificação profissional, não precisa ter conhecimentos.
Porque isso, conforme você vai sendo voluntário, você vai adquirindo isso, né? Então, dependendo da instituição que você participa, você vai automaticamente conhecendo como é o fluxo ali dentro. Lógico que, por exemplo, se você for participar como voluntário, no meu caso, no caso da diretoria, que é um patamar um pouco mais acima, então é lógico que é preciso que a pessoa tenha conhecimento, sei lá, financeiro, contábil, alguma coisa assim, administração, gestão de pessoas, né? Por quê? Porque ela vai mexer muito com isso, né? Você estando dentro de uma instituição, você mexe com pessoas, com bastante pessoas, desde os pacientes, né? Que é o seu caso lá. Certo? Até as pessoas que são os seus colaboradores, seus funcionários e o pessoal que está lá trabalhando. Então, quer dizer, você tem que ter essa empatia. Isso é uma coisa muito importante no voluntariado. Você ter empatia, você ser uma pessoa que está a fim de colaborar, que está a fim de ajudar as pessoas. Porque, que nem no meu caso, por exemplo, que é o CRJ, que ele faz um trabalho de recuperação, né, de colocar a pessoa que está com problema físico, voltar a estar na sociedade, ter o convívio normal. Lógico, alguns ficam com alguma sequela, mas volta a ter atividade normal, ter vida. A gente pensa assim, poxa, a pessoa já chega aqui com dor, né? Às vezes ela chega aqui psicologicamente abalado. Então a gente tem que estar sempre de bem, sempre vendo positivamente como é que a gente leva essa pessoa a voltar a fazer parte da sociedade. Então essa é uma coisa que você tem que estar preparado, né? Você se conhecer, você estar preparado para sempre estar bem, porque você está pegando pessoas que estão debilitadas. Isso no caso da gente ali. Outros voluntariados, de repente, você não precisa ter essa especialidade, mas sim a empatia de ser agradável, né? O voluntariado, a pessoa que está ali na instituição, ela está levando o nome da instituição, né? Quem está vindo do lado de fora não sabe que eu faço parte do conselho, como o João que está trabalhando ali, que é um voluntário. Eles veem eu no mesmo patamar que ele. Então, se ele fala alguma coisa que vem contra a instituição, engloba a instituição. Não é o nome meu, não é o nome do Zé, do João, do Paulo, é o nome da instituição. Então, é isso que a pessoa tem que entender. Quando ela vai lá, ela tem que primeiro ter empatia, segundo, ela estar dentro de si querendo ajudar as pessoas, terceiro, não ter objetivo de ganho, né? O ganho é outro ganho, foi o que eu falei no bloco anterior. Você tem um ganho diferente, você tem um ganho de ser as pessoas te reconhecerem na rua, saber que você faz aquilo, ver que você é uma pessoa de bem. Então você tem um outro tipo de ganho. Então essas são as qualificações para você ser um voluntário. Você falou que as pessoas que geralmente chegam numa instituição, elas não querem saber e nem sabem mesmo qual que é o grau de hierarquia de cada um lá. Ela só vai conhecer os rostinhos das pessoas, igual você citou. Aí tem o Zé Mauro, tem o João, e elas vão ter uma identificação com a instituição a partir disso. Aí você tocou num assunto bastante interessante que também me interessa, que é a questão da comunicação. Como é que é treinar o pessoal para falar a mesma língua, mesmo esse pessoal que está ali na equipe, Zé Mauro, sabendo que não vai ganhar nada financeiramente, é só uma questão de satisfação? Então, na verdade, o que a gente implantou, esse foi um fator que a gente fez no CRJ quando nós chegamos, né? Foi isso, faltava a comunicação. Até hoje ainda eu posso falar para você que a comunicação interna do CRJ ainda não é a comunicação perfeita, mas está bem melhor. Por quê? Porque a gente faz reuniões mensais, a gente traz o povo para conversar com a gente vai até ele e conversa, a gente tenta trazer tudo isso para que a pessoa entenda o que é CRJ. E tem a parte do marketing também, né? Hoje nós estamos fazendo um marketing, né, nas redes sociais, dizendo o que é o CRJ, qual o serviço do CRJ, o que ele faz, até onde ele chega. Então, isso é o trabalho que a gente faz para tentar trazer para as pessoas o que é o CRJ. Uma coisa que eu acho bastante interessante, principalmente agora quando a gente fala de questão de imposto de renda, de tributação e todos os afins, essa questão de se voluntariar, de se patrocinar uma causa, no caso de um empresário. Existe alguma lei
que corrobora para isso, para ajudar o empresário a ajudar alguém financeiramente, Zé Mauro? Sim, quando você tem patrocínios de empresas, né, ela pode, o valor que ela cede, né, como doação para as entidades, ela tem um abatimento no imposto de renda dela, né, da empresa. As pessoas físicas, já não, né? As pessoas físicas é mais você querer ajudar ao objetivo daquele lugar, né? Então, você querer ajudar que aquilo ali vá para frente, que aquilo ali faça o que ela se propôs a fazer, tá? O que a gente tenta mostrar para as pessoas? Os empresários, lógico, a gente está precisando, principalmente agora o CRJ, ele não tem empresários que estão nos patrocinando ou então nos dando alguma colaboração, e a gente não fala só em dinheiro, né? Nós precisamos de outra forma, que é dar equipamento, a gente aceita equipamento, manutenção do prédio, né? Até o próprio, às vezes tem funcionários dentro da própria empresa que podem virar voluntários da nossa entidade. Então, assim, não é, às vezes a gente fala em doar, sou aquele negócio de dar dinheiro, né? Nem sempre o dinheiro, é o que eu estou falando, o dinheiro não é tudo. Ele ajuda bastante, mas não é tudo. A entidade precisa de tudo quanto é forma de você ajudar ela. E assim, então é lógico que se o empresário quer ajudar, ele tem a lei que ajuda ele, que ele abate no imposto de renda, certo? E é uma coisa que não só o CRJ precisa, todas as entidades precisam disso. Todas as entidades necessitam da doação, da colaboração, do patrocínio, de estar junto com a gente, por exemplo, em algum evento que a gente produz, porque nós vivemos de festinha, de feiras, né? A gente montar esse tipo de coisa, então a gente precisa, às vezes, de patrocínio, de ajuda, de colaboração. Às vezes a gente vai participar, por exemplo, de uma festa da uva, a gente precisa que o produto da gente, às vezes tem algum empresário que pode ceder esse produto para a gente, como doação para a gente vender, e aí o retorno é 100%, porque se foi doado, o que a gente ganhar lá é nosso, né? Então isso ajuda demais a entidade. E a entidade vive disso, né, Carlos? Ela vive disso. Zé Mauro, antes de mais nada, muito obrigado pela tua participação aqui, que com certeza agregou conhecimento e, acima de tudo, valor aqui na nossa audiência cada vez mais qualificada. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Nos dias de hoje, qual é a sua verdadeira missão e qual é o valor que você vê em tudo isso que você faz na hora de se dedicar ao próximo? Qual é a minha verdadeira missão? É isso que eu descobri na minha vida. É assim, outro dia, o que você está me perguntando, outro dia eu estava conversando isso com uma pessoa que é minha amiga, e eu estava conversando isso e eu estava fazendo essa reflexão. A gente veio para esse mundo, né? A verdade foi assim, a conversa nossa foi bem assim. Eu estava falando para ele assim, se você parar para pensar o porquê que a gente está nesse mundo, né? Você acorda todo dia de manhã, você faz tudo as mesmas coisas. Se você tem um trabalho fixo, você vai para aquele trabalho. Muda, sim, algumas coisas que você faz, mas você está trabalhando. Aí você termina de trabalhar, vem para casa, janta, ou vai estudar, ou vai descansar, não sei o quê, dorme, no dia seguinte você faz as mesmas coisas. Se você analisar nesse ponto, você vai falar assim, a vida é o quê? Né? E até falei no momento, a gente não pode pensar dessa forma, não pense dessa forma, porque é o seguinte, aí você vai cair numa depressão lascada. Não pense assim. O que você tem que pensar é o seguinte, que a gente está aqui nesse mundo para fazer alguma coisa. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua vontade, cada um tem o seu valor, seja ele pequeno ou grande. Um colabora com o outro, isso é uma cadeia. Eu estou aqui, mas tem alguém lá fora que está limpando a rua onde eu vou passar. O valor dele é menor que o meu? Não, certo? Porque se eu estou fazendo uma coisa aqui, é em prol dele que está fazendo uma coisa em prol de mim. Então, todos temos valores. Então, isso traz para a gente o quê? A satisfação, né? E os valores da gente conseguir o que a gente está fazendo. Esse é o que eu penso assim. Eu consegui descobrir que nessa vida a gente evolui.
Então, a cada momento eu estou evoluindo e eu não sei tudo, eu evoluo a cada dia, sempre estudando, sempre. Você tem uma ideia, Carlos? Agora, nesse momento, eu comecei a estudar psicanálise, né? Eu sou empresário, teoricamente eu já estou, né? Tenho lá os meus voluntariados e tal. Por que você vai fazer isso? Porque a gente percebe que é uma vontade que eu tinha e agora dá para fazer. Então vamos lá, vamos aprender. Para quê? Para que você está fazendo isso? Para ajudar as outras pessoas. Zé Mauro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Cabendo lembrar que o Voz em Cena tem versão inédita todas as quintas-feiras aqui no canal 25. E eu espero você. É isso. Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir.